Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Linken e eu estou aqui para ensinar mandarim para você. E no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar 10 changyu mais utilizados no mandarim. O que são changyu? Changyu são expressões em chinês que geralmente é composto por 4 sílabas. É muito utilizado no dia a dia. Ele transforma o seu nível de mandarim em um nível um pouco mais avançado se você utilizar de forma correta esses changyu. Então vamos ver quais são esses 10 mais utilizados. Começando com o primeiro, Jin Di Zhi Wa. Se a gente separar letra por letra, significa Jin é poço, Di é fundo, Zhi significa de ou do, né? É semelhante para quem está estudando mandarim a palavra te, tá? Então, Zhi é uma forma muito mais formal do que te, mas é a mesma coisa. E por último, nós temos Wa, que significa sapo. Ou seja, seria um sapo do fundo do poço. Isso significa o quê? Uma visão limitada, né? Uma ignorância ou uma visão estreita da realidade, ou seja, como se o sapo estivesse no fundo do poço olhando para o céu e achar que o céu é o tamanho de uma moeda de R$ 1. Já o segundo é shou ju tai tu. Letra por letra significa shou é guardar, né? Guardar no sentido não de guardar para si, mas guardar de ficar atento a, ok? Chu, neste caso aqui, significa tronco de árvore, né? Tai significa esperar e o tu significa coelho. Nesse caso aqui, existe toda uma história, uma lenda por trás. Que era um certo dia, um caçador, ele saiu para caçar coelho e ele viu um coelho correndo. Ele foi atrás do coelho, o coelho bateu na árvore, a cabeça, e aí acabou falecendo. E aí ele conseguiu o coelho. Então ele ficou sentado ali o dia inteiro, esperando que o próximo coelho bata a cabeça para ele poder pegar ali a carne do coelho e levar para casa. Então aqui simboliza o quê? Né? Que é esperar que a sorte ou o sucesso venham sem esforço ou trabalho. Então, quando você usa shou, ju, tai, tu, você está dizendo uma pessoa que quer um resultado e não quer gastar, não quer batalhar para aquilo, não quer suar para conseguir aquilo, beleza? E o terceiro é bu san bu si. Bu san bu si, né? É bem simples, né? O entendimento de forma separada. Bu significa não. Então, não três, não quatro, né? Mas o que isso quer dizer? Que não é nem três e nem quatro. Isso aqui tem o significado seguinte, ó. Algo ou alguém de caráter ou comportamento duvidoso, que não é confiável. Então essa pessoa ela não é nem 3 nem 4, ela tá esquisito, ela não tem uma forma. Então quando você tem essa dúvida de alguém, a gente fala 不三不四. E o próximo é 画蛇添足, né? 画蛇添足 significa o quê? 画 é desenhar, 蛇 significa cobra, 添 é adicionar e o 足 significa pés. Só que lembrando que este é um termo mais antigo. Hoje em dia a gente não usa mais o 足 para falar dos pés. Mas antigamente utilizava esta palavra aqui. De qualquer forma é desenhar a cobra adicionando os pés. Isso quer dizer o quê? Quando você está fazendo um trabalho e aí você quer colocar mais alguma coisa ali que não tem nada a ver, que aquilo ali não é necessário e você acaba destruindo todo aquele trabalho, tá? Então, aqui o significado é um esforço a mais que prejudica em vez de melhorar. Eu posso citar exemplos, por exemplo, de pessoas que exageram demais em maquiagem, por exemplo, né? Então, quando você já tem a sua própria beleza e você ainda adiciona maquiagem, ok, mas se você coloca demais, passou do ponto, aí seria um 画蛇添足. E depois nós temos a nossa quinta expressão, que é 自相矛盾, tá? 自相矛盾 significa o quê? 自 significa a si mesmo, 相 significa entre, né? Mal significa lança e tun significa escudo. Ou seja, esse daqui também contém uma história por trás, assim como aquele outro do coelho, né? Esse aqui dizia o seguinte: certo dia, um vendedor de lanças e escudo foi até o mercado, né, a praça, né,
para comercializar o produto dele, e ele dizia o seguinte, que a lança dele podia perfurar qualquer coisa. E o escudo dele poderia servir de escudo para qualquer coisa, que era impenetrável. E aí, isso significa o quê? Que algo ou alguém que está se contradizendo, né? Então, se ele tem a lança que perfura tudo, ele não pode ter um escudo que segura tudo, e vice-versa, né? Então, alguma coisa não está certa ali, a conta não está fechando. Então, quando você está sendo contradizente de você mesmo, ou de um discurso, a gente fala 自相矛盾, beleza? Bom, antes da gente ir para o próximo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, que toda semana temos aula nova. E o próximo é 一箭双雕. 一箭双雕 significa o quê? Significa né? 箭 significa flecha, 双 significa, neste caso, dois, mas ele sozinho significa par, tá? Mas a ideia é de dois no caso, né? E o tel significa falcões, ou seja, uma flecha e dois falcões. Né? Isso daqui significa o quê? Esta palavra aqui que eu não posso falar em voz alta, dois coelhos com uma cajada. É o mesmo que a gente tem em português, né? Você conseguir pegar dois coelhos com apenas uma cajada. E o sétimo exemplo é 盲人摸象. 盲人, né? Se a gente olhar aqui, 盲é cego, 人 é pessoa, ou seja, uma pessoa cega. 摸 significa palpar, encostar, colocar a mão, né? E o 象, ele vem de elefante. Então, de novo, esse aqui tem uma história por trás, que é o quê? Existiu um dia onde eles queriam que os cegos entendessem o que era o elefante. Então, eles pegaram o elefante e as pessoas, né, as pessoas cegas começaram a encostar, né, a palpar o elefante para saber qual era o formato do elefante. E alguns começaram a falar, não, o elefante ele é fino. Então a pessoa que pegou na cauda falou, o elefante é fino, né, e comprido. E o outro falou, não, o elefante ele é baixinho, né, ele é isso, ele é aquilo. Ou seja, cada um teve a sua visão de acordo com o que estava encostando a mão ali do elefante, né. Isso significa o quê, né? Ter uma visão limitada ou parcial e tira conclusões erradas. Assim como a pessoa que falou que o elefante era fino, né? Então, porque ele pegou no rabo do elefante e disse isso. Então, aqui está dizendo, descrevendo uma situação onde você não sabe, né, exatamente o todo e você tira suas próprias conclusões. Então, 盲人摸象. Próxima expressão é 纸上谈兵. 纸上谈兵. 纸 significa papel. 上 significa sobre, ou seja, sobre o papel, né? 谈 significa discutir e o兵, neste caso, significa soldado, mas simboliza, neste caso, uma guerra, por exemplo, né? Ou seja, você discutir a guerra através de um papel, sobre um papel, né? Isso significa o quê? Critica aqueles que apenas falam sem entender a realidade na prática. Então, é aquela pessoa que sabe muito na teoria, mas na prática não sabe nada. A gente usa 纸上谈兵. Depois, nós temos 长话短说, que é muito utilizado. 长 significa longo, comprido. 话 significa fala ou a história em si. Dependendo da situação, pode significar história. 短 significa curto e 说 é o verbo falar. Ou seja, é como se você falar curto uma história longa, né? Então, é ser breve e objetivo, e direto ao ponto. Então, tem muita gente que não consegue fazer isso, começa a enrolar, começa a dar um monte de detalhe desnecessário, e aí você, de saco cheio, você pode falar 长话短说. Então, fala logo, vai direto no ponto, entende? E por último, nós temos a nossa última expressão, que é 心想事成. Este daqui é muito utilizado em situações de felicitação, às vezes no final do ano ou no começo do ano, no Ano Novo Chinês, a gente utiliza muito isso daqui. No próprio aniversário também falamos muito 心想事成, tá? Isso daqui significa o quê? 心 significa coração, 想 significa pensar, 事 vem de coisas e o 成 de realizar, ou seja, que realize tudo que o seu coração pensa e deseja. Seria essa a ideia dessa expressão aqui, ok? Então, que todos os seus desejos se realizem. Seria dessa maneira que seria traduzido para o português. A gente fala isso no Ano Novo, a gente fala isso no aniversário, a gente fala isso como uma forma de felicitação, né? Então, espero que você tenha gostado dessas aulas, utilize essas expressões e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。